Então, nós vimos que a missão, por assim dizer, do psíquico é impulsionar, irradiar a sua influência de modo a impulsionar a evolução. A evolução que começou lá muitíssimo antes da emersão da consciência humana, na própria organização da matéria e depois os planos de vida que foram sendo manifestados. E quando chega no ser humano, a partir de um dado, ou com mais intensidade a partir de um determinado estágio, mas sempre essa presença, que vai permanecer por muito tempo oculta, vai ter essa missão de conduzir, por assim dizer, o processo da evolução. Pode-se, de certa forma, associar o psíquico àquela entidade, aquela divindade que os videntes védicos identificaram como sendo Agni, o fogo que conduz todo o processo da evolução. No mínimo, o psíquico seria como que uma centelha. O psíquico individual é uma centelha deste grande fogo. Então, falamos de evolução, né? Como nós vimos ontem, evolução é um conceito central em Shri Aurobindo. E vimos como ela começou muito antes do estágio humano, chegou no estágio humano com uma possibilidade de um desenvolvimento especial e vai prosseguir. Então, aqui eu acho que é interessante ouvirmos a mãe num texto em que ela nos fala da particularidade que é a consciência humana, das possibilidades que a consciência humana tem, ao mesmo tempo nos alertando para que estejamos conscientes de que a consciência humana é um estágio dentro de um processo que a transcende, a supera, a ultrapassa. Então, ouvimos a mãe. Há uma evolução ascendente na natureza que vai da pedra para a planta, da planta para o animal, do animal para o humano. Porque, por enquanto, ele é o último degrau no topo desta evolução, o ser humano se considera o último estágio nesta ascensão e acredita que não pode haver nada sobre a Terra que seja superior a ele. Nisto, ele está equivocado. Em sua natureza física, ele ainda é quase inteiramente um animal falante e pensante, mas ainda um animal em seus hábitos e instintos materiais. Sem dúvida, a natureza não pode estar satisfeita com um resultado tão imperfeito. Ela se esforça para criar um ser que será para o ser humano aquilo que o ser humano é para o animal. Um ser que permanecerá humano em sua forma externa, mas cuja consciência se erguerá muito acima do mental e sua escravidão à ignorância. Então, o ser humano é esse estágio, né? Um biólogo inglês define o ser humano como aquele estágio da evolução em que a própria evolução se torna consciente de si, ou seja, autoconsciente. Então, embora parece que há já rudimentos de autoconsciência, de autopercepção em alguns animais, mas é no ser humano que essa autoconsciência vai poder se desenvolver mais plenamente.
E este parece um ponto de virada, um aspecto decisivo neste processo de evolução. Ela se torna autoconsciente. E à medida em que ela se torna autoconsciente, ela então está de posse de determinadas possibilidades que vão representar, e de possibilidades de escolha, inclusive, que são possibilidades, potencialidades e são, ao mesmo tempo, grandes riscos. Então, parece quase natural, né, que, tendo chegado a essa percepção de si como um ser com uma natureza particular dentre os seres, né, que a natureza até então manifestou, e com a possibilidade de um domínio sobre os reinos que o antecederam, que nenhum outro animal tem, né, este potencial do ser humano de desenvolver instrumentos, né, enfim, de poder se voltar para o seu meio e para extrair dele inicialmente a sua subsistência, mas depois ele vai explorá-lo de uma forma cada vez mais complexa, cada vez mais expandida e com finalidades também cada vez mais ampliadas. E, de certa forma, o risco de, vendo-se como um ser único, de ser tomado por uma consciência de um poder, de uma possibilidade que termina em arrogância, né, de se julgar autorizado a utilizar para suas próprias finalidades todo este imenso cabedal de recursos que a natureza oferece. Há, inclusive, leituras, né, de determinadas passagens. No caso aqui do Ocidente, né, das Escrituras, da Bíblia, né, em que uma leitura, pelo menos dela, como que autorizaria o ser humano a utilizar, a explorar a natureza segundo os seus critérios, segundo suas finalidades e seus interesses. Então, isso levou a este impasse, né, que estamos chegando agora, em que a humanidade desenvolveu formas de apropriação desse ambiente que estão de forma cada vez mais clara, mostrando que não são sustentáveis. Ou seja, já nos apontam para a realidade de que o presente modelo de consumo, de exploração dos recursos naturais que a humanidade implanta, particularmente em alguns estratos mais desenvolvidos dela, ele é insustentável, no sentido de que nós teríamos que ter vários planetas Terra para permitir esse mesmo nível, esse mesmo grau de consumo. Então, chegaremos a isso necessariamente de forma consciente ou de forma imposta, né, a esta percepção de que o presente modelo ele é insustentável. Aí voltamos àquela percepção do Capra, né, neste artigo em que ele nos fala da pandemia como uma resposta de Gaia, né, a Terra como um ser vivo, um organismo, que está como que enviando uma mensagem a este extrato, né, consciente dela própria, que é a humanidade, no sentido de que reveja, né, os atuais padrões, porque eles vão numa direção insustentável. Então, por isso como a mãe nos diz, o ser humano é um determinado estágio, não é o estágio mais perfeito, né, se observarmos tudo aquilo que o ser humano pode e traz, né, de perturbador do equilíbrio geral, do próprio equilíbrio, do equilíbrio da natureza como um todo, ele é absolutamente imperfeito, insuficiente. Então, ele não é ainda
o estágio, a resposta que a natureza busca. E eles nos dizem claramente, se o ser humano não se dispuser a, digamos assim, a compreender o seu papel nesse contexto, que a natureza pode eventualmente colocar de lado esta forma que ela criou, que ela experimentou, para desenvolver formas que vão, de maneira mais harmoniosa, cumprir com os propósitos que ela tem. Mas não necessariamente, quer dizer, entre aspas, a aposta da natureza ainda é no ser humano, na consciência humana. É dada a ele a escolha, né, de se tornar um coadjuvante consciente neste processo. Se ele o fizer, então, não há por que não prosseguir, a natureza não prosseguir a partir desta forma que é a consciência humana. Mas ainda que ele o faça, que ele assuma esse papel como coadjuvante, ela nos diz, ele é, o Sri Aurobindo, a mãe, o ser humano é um ser de transição. Ele é um estágio em um processo que, pela própria lógica, pressupõe estágios superiores, posteriores. É como ela nos diz, a consciência mental humana é ainda presa, escravizada à ignorância. Ou seja, ela nasceu da ignorância e ela está ainda, em ampla medida, presa à ignorância. E isso não é tudo o que a natureza busca. Então, a mãe prossegue dizendo, Sri Aurobindo nasceu sobre a Terra para ensinar esta verdade aos seres humanos. Ele lhes disse aos seres humanos que o homem é só um ser transitório, vivendo numa consciência mental, mas com a possibilidade de adquirir uma nova consciência. A consciência, hífen, verdade, e capaz de viver uma vida perfeitamente harmoniosa, boa e bela, feliz e plenamente consciente. Sri Aurobindo nasceu sobre a Terra para ensinar esta verdade aos seres humanos. Ele lhes disse que o homem é só um ser transitório, vivendo numa consciência mental, mas com a possibilidade de adquirir uma nova consciência, a consciência verdade, e capaz de viver uma vida perfeitamente harmoniosa, boa e bela, feliz e plenamente consciente. Então, é-nos dito que temos em nós, né, a potencialidade de todos esses desenvolvimentos e a possibilidade de sermos coadjuvantes, né, de assumirmos a condução o mais possível consciente deste processo. Então, aí vem as múltiplas disciplinas, né, em vários estágios que vão visar a compreensão de si pelo ser humano, o autoconhecimento, a eventual percepção da multiplicidade, da complexidade que é a interioridade humana, e muitas serão as formas que vão buscar ou oferecer meios, instrumentos para a integração dessa complexidade. Mas, à luz do que estamos considerando até aqui, talvez o caminho mais efetivo de assumirmos a condução de nosso próprio processo de autoevolução seja descobrir e estabelecer um contato cada vez mais consciente, cada vez mais frequente, presente e regular com esta
este aspecto, essa semente de desenvolvimento interior em nós, que é o psique. Eu acho que poderíamos abrir um momento, caso alguém tenha alguma consideração, alguma pergunta a fazer. E, se não, aí, no final, vamos retomar, propondo uma vivência de audição, de música, de percepção. Mas eu gostaria, então, de abrir essa possibilidade de que alguém, caso queira, sinta necessidade, encaminhe alguma questão. Eu peço que o anfitrião, a anfitriã da reunião, conduza esse procedimento. Eu disse no início que a ideia é desdobrar esse momento de partilha sobre a questão do psíquico. Então, nós vamos depois combinar isso, mas, em princípio, teríamos pelo menos mais uma reunião em que poderíamos abordar isso. E aí a intenção é abordar mais em detalhe essa distinção. A gente poderia só antecipar, né, retomando o que foi colocado. É como se o psíquico, a alma, é como se fosse o núcleo, a centelha. Ela traz em si, ela é uma centelha do fogo, do ser divino. Ela traz em si a totalidade, digamos assim, do ser, toda a potencialidade do ser. E é uma potencialidade de desenvolvimento. Esse é o grande processo, o segredo da evolução, né? Porque talvez exista, né? Talvez falo, mas na visão de Cherubim existe uma dimensão, que é a dimensão espiritual, em que o individual e o universal estão interligados, fundidos, né? Mas é uma dimensão que está acima da manifestação. Ela tem toda a identidade com a manifestação, mas não se envolve, digamos assim, diretamente na manifestação. O psíquico é essa centelha na manifestação para evoluir. Não apenas evoluir a si próprio, mas possibilitar todo o desenvolvimento dos componentes que constituem a manifestação na matéria. Então, esse é o psíquico, é a centelha, é o núcleo. Agora, à medida em que evolui, em que passa por uma inumerável sequência de experiências, cujo extrato ele vai como que retirando, reunindo, absorvendo, ele vai criando, por assim dizer, uma personalidade psíquica, um corpo psíquico, por assim dizer, que se forma em torno desse núcleo. E isso vai, ao longo, talvez, de uma sequência inumerável de encarnações, ele vai chegar num determinado estágio em que ele vai constituir uma personalidade psíquica em torno deste núcleo do psíquico. O Jivatman seria o espírito. Ele é individual, mas está ao mesmo tempo em total unidade com o universal, com o divino. Aqui é o psíquico, que é como que uma centelha que, digamos assim, projetada, que é semeada na terra da manifestação material, universal, para a partir daí evoluir. Ele está em conexão com o divino, ele não perde essa conexão, mas ele, não sei se ele vai evoluir, mas ele vai irradiar de si a potencialidade da evolução através da formação gradual dessa personalidade psíquica, que é o ser psíquico. Então, nós temos um núcleo, a semente, a centelha, que é o psíquico, e temos esta formação, essa personalidade que vai gradualmente se formando a partir deste núcleo, que é o ser psíquico. A gente vai depois retomar essa percepção, mas não sei se ficou claro aí.
A primeira ideia tinha sido já fazermos uma reunião na próxima semana para manter aí, não perder na conexão com o que está sendo desenvolvido. Mas isso foi colocado hoje praticamente. Então a gente vai avaliar, mas a sua sugestão vem ao encontro de uma ideia que era de, uma vez que nós estamos agora descobrindo esse meio, né, de comunicação, de integração, de retomarmos nesta esfera aqui virtual um trabalho de estudo. E pode ser nessa direção que você sugere.